Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom em todo tempo. Todo tempo nosso Deus é bom. Hoje, segunda-feira, 29 de julho de 2024. Gente, eu não sei vocês, mas tem hora que eu me enrolo até no ano. Outro dia eu estava achando que a gente estava em 2025. Só Jesus na nossa mente. Eu espero que vocês estejam bem. O Senhor tem renovado as nossas forças, tem nos presenteado em estar na presença dEle, e isso é um presente. Poder estar aqui, aprendendo da palavra, conversando sobre a palavra, o Senhor falando ao nosso coração. Quero dizer a você que é um presente, você é um presente na nossa vida. Essa igreja ama você e a sua casa. Continuamos orando por vocês. E eu quero convidar você a pegar sua Bíblia, se preparar, se organizar para que você não fique cansado nem com sono, tá bom? Vamos orar para a gente começar. Senhor, nós louvamos o teu nome nesta noite porque o Senhor é bom em todo tempo. Quero, Pai Santo, lhe agradecer pela oportunidade da tua palavra, de estarmos juntos. Senhor, mais uma vez, meditando na tua palavra, que é o nosso alimento, que nos restaura, nos vivifica, nos santifica. A tua palavra que nos fortalece, que nos dá, Senhor, orientação e direção. Nós cremos em Ti, Espírito Santo, ministra em nossos corações, na nossa mente, nos traz o entendimento, mas também, Senhor, ministra aonde nós precisamos mais ser sarados nesta noite, nos traz entendimento do pecado, da justiça e do juízo, nos dá, Senhor, renovo de forças dentro da Sua palavra, aumenta a nossa fé, porque sem fé é impossível te agradar, Senhor. Nos dá a tua fé nessa noite, no nome de Jesus, que nenhum de nós venhamos ficar confundidos, mas estabelecidos em ti, fortalecidos em ti, cheio da tua palavra. Te agradecemos por cada um que aqui está e pelos que ainda virão, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. João, sim, ainda estamos em João. É, nós não. Algum, alguns lugares estudam mais, assim, pontos específicos dos livros, mas nós não estamos com pressa, então você, por vezes, vai olhar e vai falar assim: nossa, ainda estamos em João. Eu não sei a playlist da, do nosso canal do YouTube, da internet lá, da igreja, né? Canal da igreja, da Stones of Law. Quantos vídeos vão ter essa playlist? Mas vai ter um bocado. Quando que a gente vai terminar o estudo de João? Não sei. Não temos pressa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em João, capítulo 4. Nós encerramos o capítulo 3 na semana passada. Nós vamos agora começar o capítulo 4. Semana passada a gente falou sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. Hoje nós vamos falar sobre mais um encontro de Jesus com a mulher samaritana. Uma passagem muito conhecida, né? E que é encontrar com Jesus, a gente não fica mais o mesmo. Abra aí a sua Bíblia. João capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher:
O senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Até aí, gente, até o 26. Amém? Jesus, depois de conversar lá, ter o encontro dele com o nosso querido amado Nicodemos, ele vai para Samaria. Lá no comecinho que a gente leu, vai lá. Diz que os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Na conversa que a gente teve semana passada, a gente explicou sobre isso, né? Que João batizava e alguns foram até falar com João: Olha, Jesus lá, aquele pessoal está batizando também. E João diz: Eu já falei para vocês que eu não sou o Messias, eu não sou o Senhor. E aqui, agora, os fariseus vão lá para o lado de Jesus, né? Eles começam a ouvir falar que Jesus estava batizando mais do que João. É interessante que João, o escritor, ele diz assim, embora, no versículo 2, embora não fosse Jesus quem batizasse. O que que João está dizendo? Não era Jesus que pegava e mergulhava as pessoas na água e tirava. Quem fazia isso eram os seus discípulos, tá? Versículo 3. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Quando chega ao ouvido de Jesus que os fariseus tinham escutado falar que Jesus batizava mais do que João Batista, Jesus decide sair da onde estava, da Judéia, e ir para Galiléia. Nesse caminho, tá? Ele está num ponto e vai para outro, ok? Nesse caminho aí, ele resolve passar por Samaria. Aqui no versículo 4 fala assim, ó. Era-lhe necessário passar por Samaria. Esse necessário passar por Samaria pode ser motivo de rota, né, o caminho mais perto, mais certo. Alguns entendem que é isso, outros entendem que o próprio Deus havia decidido, né? Jesus havia decidido por motivos espirituais passar por Samaria porque ele ia encontrar com a mulher samaritana. A Bíblia não afirma esse necessário por que que era, mas era necessário por algum motivo. Eu creio que a necessidade era encontrar a mulher samaritana, porque Jesus veio para salvar o que estava perdido. Então, Jesus não escolheria, isso é entendimento meu, um lugar simplesmente por ser mais rápido,
mais curto, mas a necessidade dele de encontrar aquela mulher e, a partir daí, várias pessoas serem salvas, é o que a gente vai ver. É interessante que antes da gente continuar, a gente voltar um pouco na história, tá? A gente precisa entender sobre a cidade de Samaria. Eu fui buscar algumas informações. Por que Samaria? Tem um mapa aí na sua tela, no seu telefone ou do seu computador. Você está vendo aí, ó, azul, amarelo, em cima Reino de Israel, embaixo Reino de Judá. No Reino de Israel, que está em azul, tem uma estrelinha escrito Samaria. Então, era necessário passar por Samaria. Então, Jesus decidiu passar por essa cidade aí, ó, que está essa estrelinha. Essa estrelinha quer dizer que era a capital do Reino de Israel. Se você olhar o que está desenho de amarelo, está escrito Reino de Judá. Aí tem uma estrelinha escrito Jerusalém, é a capital do Reino de Judá. Irmã, por que dois reinos? A gente vai descobrir, tá bom? Então, esse mapa aí você tem uma ideia de onde Jesus estava, passando ali onde está a estrelinha escrito Samaria. Qualquer coisa a gente volta aqui no mapa. A gente vai precisar entender do que tem nessa cidade aí de Samaria, tá? O porquê que Jesus passa ali, por que que falam dessa cidade. Quando a gente leu, tem uma conversa ali dos dois, de Jesus e a mulher, e ela começa a perguntar umas coisas, fala uns assuntos, e muita gente fala que a gente leu que os samaritanos não se davam com os judeus. Por que que isso estava acontecendo? Então a gente precisa voltar um pouquinho na história, tá? A cidade de Samaria, a gente vai entender um pouco sobre isso, entendendo o seguinte. Depois do reinado de Salomão, a gente sabe quem foi Salomão. Quem foi Salomão? Filho de Davi, que assumiu logo depois de Davi. Quando Salomão morre, quem assume é seu filho chamado Roboão. Ele vai assumir o reinado. Quando ele assume esse reinado, a coisa não vai ficar muito boa, porque as pessoas vão chegar até Roboão e as autoridades ali, querer argumentar sobre impostos altos, etc. Ele não vai ouvir a reivindicação das pessoas, dos que foram ali falar com eles, ele vai ouvir jovens como ele dando conselhos a ele, e ele vai desprezar o que o povo falou e vai fazer o que ele quer. O que que vai acontecer? Vai haver uma revolta. Então, o reino que era um, tá? Davi, Salomão, pensa num reino. Que reinado é esse? Lembra dos filhos? Abraão, Isaque e Jacó. Jacó tem 12 filhos, são 12 tribos. A nação completa, unificada, todo mundo junto, era formada por 12 tribos, tá? Até Salomão. Quando acontece esse problema depois de Salomão, quando o filho dele, Roboão, assume que a coisa se divide, os reinos não vão ser formados mais por as 12 tribos, elas vão se rachar. De que forma? Vai haver uma divisão, vai haver o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, quando você lê na Bíblia, você vai ver escrito Israel. Quando fala reino do sul, você vai ver escrito Judá. Então, quando você pegar a sua Bíblia e for lá ler Reis, ver Crônicas, você muitas vezes vai ver o rei de Israel. Aí tem hora que você vai ver escrito assim, o rei de Judá, e você fica, mas é tudo mesmo reinado? Por que que uma hora aparece Israel, outra hora aparece Judá? Porque havia rachado, tá? Uns resolvem ficar com o Roboão e outros resolvem não ficar com ele. Então a coisa vai rachar, vai haver uma rebelião. Uns vão ficar com Roboão, outros vão ser liderados por Jeroboão. Então é como se você está aqui nos Estados Unidos, ou está no Brasil, está uma nação qualquer, e o pessoal se revolta e resolve dividir a nação no meio, tá? Dividiu o Brasil no meio. Teve uma época que a gente estudava em história que o Rio Grande do Sul tentou se separar do Brasil. Então, foi isso aí que aconteceu. Eles dividiram os reinos. Mas a gente lembra que a aliança de Deus é com Abraão, não é com o que o homem decide. A aliança do Senhor foi feita. A gente, fazendo correto ou não, o nosso Deus, ele é fiel à aliança
que ele fez. Se ele disse que ele vai fazer, ele vai fazer. Então, a aliança dele era com o reino junto ou dividido. Por isso que na hora dessa foto aí você vê, olha, tá vendo? De azul, Reino de Israel. A capital do Reino de Israel era Samaria. E a capital do Reino de Judá era Jerusalém. O Reino de Judá seria aqueles que são descendentes de Davi. Quem vai ficar assumindo o trono do Reino de Judá são os descendentes de Davi. É o que não vai acontecer com o Reino de Israel. Para Deus é um povo só. São os irmãos que brigaram e resolveram dividir as terras. Foi mais ou menos isso aí que aconteceu, tá bom? Então, o que que acontece? Jesus sai da onde ele estava. Lembra, ele estava onde aqui? Vamos lá. João 4 diz que Jesus saiu da Judéia e queria ir para Galiléia. Para ele chegar a Galiléia, ele resolve passar em Samaria. Então, ele está nessa área de azul aí que você está vendo na sua tela, tá? Então, a gente vai começar a entender uma certa discussão que vai acontecer entre Jesus e a mulher samaritana. Quem era o reino do norte? Era Israel. Então, vamos voltar na foto de novo. Olha aí. Tá vendo a parte de azul na sua tela? Reino de Israel é o reino do norte. Esse reino aí tinha a capital Samaria. Ele era formado pelas 10 tribos. Lembra que eram 12? 10 ficaram com Israel, com o Reino do Norte. E 2 ficaram com o Reino do Sul. Esse Reino do Norte, a capital era Samaria. A gente precisa entender um pouquinho desse contexto histórico. Por quê? Para a gente entender essa conversa, esses questionamentos que a mulher samaritana tem, o porquê que aquele povo era separado, se achava, né, agia diferente, separado, a gente vai começar a entender. E é interessante a gente ver o que acontece. Quando você pega na sua Bíblia e abre lá, por exemplo, Reis, você abre Crônicas, por exemplo, na sua Bíblia você tem Primeira Reis e Segunda Reis. Por que que o nome é Reis? Porque são os reis. Está contando a história dos reis. De que reis? Os reis de Israel, os reis do Reino do Norte e os reis do Reino do Sul, os reis de Judá. Então, o título que está na sua Bíblia, por que que é reis? Porque conta a história dos reis. Agora, quando você passa reis e entra em crônicas, crônicas contam, tanto primeira crônicas quanto segunda crônicas na sua Bíblia, vai contar as histórias de primeira reis e segunda reis novamente, de uma forma mais resumida, e pode haver alguns dados que em primeira reis e segunda reis não estão. Então, quando você lê o rei fulano de tal, não fez aquilo que o Senhor se agradava, ou o filho do rei tal assumiu e passou a fazer o que Deus se agradava. Você vai começar a entender um pouquinho do que está acontecendo ali. Vamos lá. Reino do Norte são as 10 tribos. Elas vão se unir a Jeroboão e vão fazer com ele dele rei, tá? Lembra que vai rachar? O filho de Salomão assume, arruma um problema com o povo, aí vai rachar, o que é que ele faz? O filho de Salomão assume um reino e Jeroboão vai assumir outro reino. Jeroboão vai assumir e vai dar início o reino do norte, que são 10 tribos. Esse reino do norte vai ser chamado de Reino de Israel. Então, quando você lê na sua Bíblia Israel, por que que a gente fala que Jesus, o nosso Deus, é Senhor de Israel, é Senhor de Judá, o leão da tribo de Judá? Porque o nosso Deus, ele é Deus, tanto de Judá quanto de Israel. Durante esse reino dividido, a primeira capital do Reino do Norte, ela teve o nome de Tirza, mas depois vai mudar para Samaria. Aonde está isso? Vai lá na sua Bíblia para você não dormir e eu ficar contando historinha de rei aqui. Primeira Reis, capítulo 16. Olha como o Antigo e o Novo Testamento, né, se completa. Primeira Reis, capítulo 16, a gente vai ler o versículo 23 e o 24. Vai lá para o Antigo Testamento.
1 Reis, capítulo 16, versículo 23 e 24, diz assim: No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri tornou-se rei de Israel. Então, a gente vai falar aqui sobre o rei de Israel. E reinou 12 anos, 6 deles em Tirza. Olha o que a gente leu agora há pouco. Primeira capital foi a cidade de Tirza. Olha o que a gente está vendo aqui na Bíblia, conferindo aqui o que eu anotei. Versículo 24. Por 70 quilos de prata, ele comprou de Semer a colina de Samaria, onde construiu uma cidade, a qual chamou Samaria, por causa de Semer, o nome do antigo proprietário da colina. Aqui é fundado a capital Samaria. Aqui é a fundação de Samaria. Samaria vai passar a ser a capital de Israel, tá? O Reino do Norte, em relação à política, ele foi marcado por muita conspiração, por muita religiosidade, ele tinha muita idolatria. Gente, o povo ficava assistindo aí Game of Thrones lá nos canais aí, ou filmes de reis, de conspiração política. Gente, é só você pegar e ler lá o livro de Reis, que você vai ver um monte de conspiração política, religiosa, um rei tentando matar o outro, destruindo, enganando. Minha irmã, mas na Bíblia, sim, a Bíblia não esconde pecado. Nosso Deus não esconde pecado. Ele transforma o pecador, ok? Então, esse reino do norte, ele é um reino que é marcado por conspiração, politicamente falando, e religiosamente falando, ele tem muita idolatria. E ontem a gente ouviu falar tanto sobre idolatria, né? A pregação ontem falou muito sobre idolatria. O próprio Jeroboão, que foi o primeiro, né, rei do Reino do Norte, ele se envolve em idolatria logo que ele assume. Ele começa a criar centros de adoração ilícitos em seu território. O que vai acontecer aqui? O povo vai tirar a. Quem está vivendo ali no Reino do Norte, em Israel, vai deixar de adorar lá em Jerusalém, que é a capital do outro reino. Sabe aquela picuinha? Eu não vou lá porque é o outro reino. Então a gente precisa criar um outro lugar para adoração. Então vai passar a ser Samaria para quem está no Reino do Norte. Só que o nosso Senhor não instituiu Samaria para adoração, tá? Isso é importante a gente prestar atenção, que vai fazer todo sentido na conversa de Jesus e a mulher samaritana. Os israelitas, eles tinham que continuar adorando no templo em Jerusalém. Essa divisão religiosa, ela não deveria acontecer. A política, ok. Mas a religiosa não deveria acontecer. Eles deveriam continuar adorando em Jerusalém, porque foi a ordem que o Senhor deu. O auge da idolatria do Reino do Norte aconteceu durante o reinado de Acabe. Eu acho que quase todos nós já ouvimos falar sobre Acabe e Jezabel. Lembra de Acabe e Jezabel? Aquela rainha terrível. Acabe casa com Jezabel para fazer uma aliança política e acaba fazendo uma aliança religiosa. O que acontece? Isso acontece lá no Reino do Norte. O mapinha que você tem aí, ó. Isso tudo vai acontecer lá onde está em azul, nessa parte aí. Então, Acabe reinava nessa parte azul que você está vendo aí na sua tela, tá? O que vai acontecer? Nesse período aí de Acabe e Jezabel, Deus vai levantar profetas para corrigi-los. Quem são os profetas que vão profetizar diretamente para Israel, para o Reino do Norte? Nós temos alguns aqui. Elias, Eliseu, vai falar sobre a parte religiosa, sobre a corrupção social, política, tudo. O Senhor vai usar muitos profetas, ele vai usar Amós, vai usar Oséias. São todos profetas que você tem na sua Bíblia. Então, quando você lê Oséias, Oséias profetizava contra o Reino do Norte. Quando você lê, né, o Amós estava profetizando contra o Reino do Norte. Minha irmã, mas isso só serve essa profecia lá para o Reino do Norte, não serve mais para hoje. Lembra que a Bíblia ela não envelhece. O nosso Deus ele consegue falar de uma forma que serve
para uma situação política, para uma situação religiosa, para uma situação espiritual. O nosso Deus, ele trabalha de uma forma múltipla, de várias formas. Então, Deus vai usar vários políticos, vários políticos não, vários profetas para falar contra o Reino do Norte. A mesma coisa vai acontecer com o Reino do Sul, que é Judá. Lembra que são 12 tribos? 10 ficaram lá no Reino do Norte, apoiaram. Só duas ficaram apoiando o Reino do Sul, Judá. Quais são essas duas? Judá e Benjamim, que tem por capital Jerusalém. A capital do Reino do Sul vai continuar sendo Jerusalém. O que tem de diferente aqui? O Reino do Sul, os reis que assumem o reinado são descendentes da casa de Davi. Isso é importante? É muito importante, porque o nosso Deus diz que o Salvador viria da descendência de Davi. Lembra que Jesus é o leão da tribo de Judá? Ele teria que ser da tribo de Judá. Ele teria que ser dali, do Reino do Sul, porque o Senhor falou que viria da descendência de Davi. Os que assumem, todos são descendentes da casa de Davi. Só tem uma exceção, que é alguém que vai chegar para tomar o trono, quer dizer, Atalia ele apronta, né? Ele usurpa, ele rouba o trono de Judá para seu filho, que foi assassinado. O Reino do Sul, ele teve, de modo geral, uns reis um pouco mais comprometidos com a vontade do Senhor, mas não quer dizer que não houve idolatria, porque houve. Se você ler lá, você vai ver. Leia os dois livros de Reis, primeira e segunda Reis, que você vai ver a quantidade de idolatria que acontecia. Não é diferente hoje, tá? Então, eles tinham muito problemas com idolatria. Quais foram os profetas que profetizaram contra o Reino do Sul? Joel, Isaías, Miqueias, Sofonias, Jeremias, Abacuque profetizaram contra o reinado do sul. Também o Senhor levantou Daniel, Ezequiel, Ageu, Zacarias e Malaquias. São profetas que você tem na sua Bíblia. Olha que coisa interessante, como as coisas vão se encaixando. Minha irmã, isso é muito importante? É importante você ter essa ideia. Você não vai atirar no nada assim. Ah, é porque o judeu não achava que o samaritano era feio, por isso que eles não conversavam. Existe um contexto histórico-religioso, e isso é bem difícil de você alcançar. Só Jesus poderia trabalhar nesse ponto. Não seria qualquer pessoa, só o Messias poderia fazer isso. Unir esses povos novamente. Vai chegar uma hora que isso vai acabar. Tanto o reinado do norte quanto o reinado do sul. Essa divisão vai acabar, essa independência deles vai durar pouco tempo. Deus deixa ser um pouco rebelde, né, durante um tempo, mas vai ser por pouco tempo. Para nós é muito tempo, ninguém vive 2 séculos, mas para um reinado é pouco tempo. O reino do norte durou apenas 2 séculos e acabou caindo sob domínio assírio, quer dizer, da Assíria, em 721 a.C. Samaria, que é a capital, ela foi invadida pelo exército e a população israelita foi exilada. A rebeldia causa exílio. Sermos rebeldes contra o Senhor nos leva ao exílio. O que é exílio? Ser escravo. Ninguém vai para o exílio e não é escravo. Quando nós somos rebeldes ao Senhor, a gente volta para o pecado. E somos dominados pelo pecado, viramos escravos do pecado. O Reino do Sul, a sua autonomia também vai durar um pouco, vai durar pouco, um pouquinho mais, mas pouco. O que vai acontecer? Quando que vai ser destruído? Quando a Babilônia invade. Quem vai invadir? Nabucodonosor vai invadir Jerusalém e vai levar a população ao exílio. Então, essa divisão dos reinados, do reino, né? O Senhor não se agradou. O que ele faz? Ele arruma um jeito disso acabar. E faz com que os inimigos se levantem, avancem, dominem e levem o povo exilado. A correção do Senhor, ela vem. Quando a gente se rebela contra o Senhor, a correção vem. Mas vem por amor.
Mas as promessas do Senhor, elas não vão deixar de se cumprir. O nosso Deus vai levantar alguém. Sempre levanta um remanescente. Voltando lá, agora você tem uma ideia rápida aí do que aconteceu. Volta lá para João, capítulo 4. É necessário passar por Samaria. Jesus vai passar por Samaria por algum motivo, tá? Vamos lá. Versículo 4 do capítulo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar. No mapa aí, ó, vamos voltar lá para você se localizar. Tá vendo aí de azulzinho? Reino de Israel, Samaria. Dentro dessa estrelinha aí, escrito Samaria, tinha uma cidade chamada Sicar, tá bom? Dentro dessa estrelinha tinha uma cidade chamada Sicar. Vamos lá, volta lá. 4, versículo 4. Chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Versículo 6. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Jesus, cansado da viagem. João deixa claro mais uma vez a humanidade de Jesus. Ele estava cansado da viagem. Lembra que João ele fala sobre a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo? Jesus estava cansado da viagem. Ele senta na beira do poço ali, tá? Deu mais ou menos por volta de meio-dia. Esse meio-dia, a gente não sabe exatamente que hora é esse meio-dia. Você vai dizer, como assim, minha irmã? Está escrito aqui meio-dia. Primeiro porque meio-dia em cada lugar é diferente, né? Aqui pode ser meio-dia, em outro lugar é meio-dia. E não se sabe aqui essa contagem de horas, se era a contagem de hora dos judeus, a contagem de hora dos romanos, seja lá qual for. Mas seja qual for, João tentou especificar um horário. Teve um horário que Jesus encontrou com essa mulher. A gente não sabe que meio-dia é esse, tá? Pode ser. Era um horário que o Senhor encontrou com a mulher samaritana. Ele senta ali para poder encontrar com ela. Essa cidade aqui de Sicar, o que que vai acontecer? Lembra que a gente deu uma olhada aqui no Antigo Testamento e viu a divisão dos reinos? Quando João fala, ele dá locais específicos, e a gente já falou sobre isso, é interessante a gente prestar atenção, porque a gente começa a encaixar certas histórias. Sicar, uma cidade de Samaria, perto das terras de Jacó. Quem era Jacó? Abraão, Isaque e Jacó. Jacó era neto de Abraão. Lá em Gênesis, Antigo Testamento. São terras que são citadas lá no Gênesis. Olha que interessante. João está falando aqui, Jesus está passando nessa área, nesse lugar. Por que especificamente nessa área? Porque o Senhor tinha promessas para Abraão. Vai lá em Josué capítulo 24 para você não dormir. Josué 24, Antigo Testamento. Abre a sua Bíblia lá. Josué 24, versículo 32. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quião de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. A partir dessa informação aqui, os historiadores vão começar a calcular que lugar era esse e aonde Jacó provavelmente cavou um poço. Lembra que a gente não, aí eles não tinham água encanada como nós temos. Nesse lugar e essa área, provavelmente foi nessa área aqui que Jesus estava nessa hora, tá? Eles precisavam cavar um poço. E a gente vai começar a entender o que estava acontecendo ali. Vamos lá. A mulher samaritana vai ficar surpresa porque Jesus pede água para ela. Segue aí. Versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida.
Então, vai aí a cena. Jesus ficou sentado no poço. Os discípulos saem para comprar comida, provavelmente na cidade. Jesus fica ali. A mulher, quando chega, Jesus está ali sentado, sozinho. Eu entendo que Jesus, com seu poder, ele já estava ali aguardando essa mulher chegar. Ele sentou, esperando ela chegar. Tinha um motivo específico para ele estar ali. Por isso, eu creio que o motivo de Jesus passar por Samaria era o encontro com a mulher samaritana. Não era simplesmente porque o caminho mais provável para se passar era esse. Eu creio que Jesus estava com o foco de alcançar a mulher samaritana, porque a gente vai entender o que vai acontecer no final da história. Jesus vira para ela e fala assim: dê-me um pouco de água. Versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Agora você começa a entender o porquê que a mulher se assusta. Quando ela vê Jesus, ela já sabe que ele é judeu. A forma dele se vestir, ela entendeu que ele era judeu. Porque ele de cara fala: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana. Lembra que rachou? Ainda existia essa. Apesar deles não estarem mais separados, não existir mais reinos, lembra? No tempo de Jesus não tinha reino. Quem estava tomando conta de tudo ali não era nenhum reinado nem de Judá, nem reino do norte, nem reino do sul, nem Judá, nem Israel. Não existia mais reino. A gente já viu aqui que os reinos haviam sido destruídos a partir das invasões. O que que vai acontecer? Ela, quando olha para Jesus, ela entende, ele é judeu. Os samaritanos recebiam por herança cultural e de ensinamento religioso que a gente tem uma rixa. Lá atrás, a gente se dividiu. E eles começaram a aprender coisas diferentes. Samaritanos vão começar a ter entendimentos diferentes. Quando a mulher ora, fala assim: olha, judeu não fala com samaritano. Agora você entende o porquê que ela se assustou quando Jesus vai falar com ela. Não é simplesmente porque ela era mulher. Também, homens eram proibidos de conversar com mulheres em público. E dizem também que às vezes que nem com a sua própria esposa, muitas vezes eles podiam conversar. Então, Jesus sentado ali, além de estar sozinho, conversa com uma mulher e ele é judeu e ela é samaritana. Olha quanta coisa Jesus está vencendo. Ele está vencendo o preconceito dela ser samaritana, está vencendo o preconceito dela ser mulher. Ele não está se importando com isso, ele quer alcançar a mulher. Jesus pede água e ela não era para dirigir nem a palavra, por vários motivos. O que que vai acontecer aqui? Acompanha comigo. Versículo 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Os judeus, eles não usavam nem as mesmas vasilhas que os samaritanos usavam. Eles entendiam que os samaritanos eram impuros. Então, assim, tudo para que os dois sequer conversassem. Mas Jesus já diz para ela: olha, se você soubesse quem está falando com você, você me pediria água, e não eu pediria a você, e eu lhe daria água viva. Quando Jesus fala sobre água viva, ele fala sobre fonte de vida. Fonte de água viva quer dizer fonte de vida. Igual a água que jorrou da rocha lá no Êxodo, por exemplo. Só que ela, quando escuta isso, ela pensa em uma nascente de água. Porque quando fala água viva, também poderia ser entendida por uma água que brota da rocha. A água que está saindo, assim como se tivesse vida, que você olha assim a fonte da água, quem já viu onde é uma nascente, parece que tem vida, né? Vai brotando água. Ela entendeu que era uma fonte realmente física. Só que Jesus está falando de fonte espiritual. Isso te lembra quem? A conversa
de Jesus com Nicodemos. Lembra que Jesus falava de coisas espirituais e Nicodemos não estava entendendo? Jesus está falando com ela de coisas espirituais, ela ainda não está entendendo. Aí o que que vai acontecer? Ela vira para Jesus e fala assim, versículo 11. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Ele fala que ele tem a água. Aí ela fala assim: Aonde você vai tirar água? E outra coisa, você não tem nenhuma vasilha na sua mão. Esse poço aqui é muito fundo. Como que você vai tirar essa água? Ela não entendeu que o Senhor estava falando sobre o espiritual. Aí o que que vai acontecer aqui? Ela continua no versículo 12. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Foi o que a gente leu lá em Josué 24:32. São terras que foram compradas, foram passadas, eles sabiam ela sabia que estava num território que pertenceu aos antepassados, que era antepassado dos dois. E ela fala assim: Olha, você é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, que até hoje a gente consegue tirar água. Ela ainda está pensando no poço. Esse poço, gente, existe até hoje. Eu tentei pegar foto aqui na internet, mas as fotos que eu encontrei estavam muito ruins, o site estava com vírus, não consegui trazer para vocês. Mas é óbvio que hoje esse poço construíram lá uma igreja, né? Não é mais só o poço aberto. Existe uma igreja, existe o poço. O poço existe até hoje. Esse poço, entende-se lá que ele está. A cidade de Siquém, que a gente leu lá, lembra que traz os ossos de José para ser enterrado naquela cidade de Siquém? Esse lugar exatamente, ele não existe mais. Mas os arqueólogos encontraram e têm certeza da onde está o poço, que fala em Gênesis 33:19. Jacó, em Gênesis, ele não cavou um poço, mas a gente entende que se tem uma terra, era necessário que se cavasse um poço, porque não tinha água encanada. Quem foi que cavou o poço? Foi o seu pai, Isaque, que cavou o poço. Então, de repente, quando você vai ler, você vai falar assim, mas não está escrito aqui Jacó. Mas é óbvio que Jacó necessitou cavar o poço. Então, foi passado de geração em geração que aquele poço tinha sido cavado por Jacó. Aquele poço existe até hoje. Está lá naquele lugar. Eu tentei encontrar foto, mas infelizmente eu vou ficar devendo a vocês. Volta lá para a sua Bíblia. Versículo 13, Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quando Jesus fala isso para ela, olha o que ela responde no versículo 15. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ela ainda está entendendo que é uma água física, ela não quer, mas ter que voltar para poder buscar água. Jesus, ele é a fonte de água viva. Ele é aquele que sacia a nossa sede espiritual, ele é aquele que nos dá vida. E ela não havia entendido isso ainda. Quantas vezes o Senhor fala conosco e quando a gente fala que a gente está demais na terra, a gente não está prestando atenção nas coisas espirituais. Quantas vezes as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos e a gente não entende. Quando ela pede a água, para não ter que voltar lá, no versículo 16, parece que Jesus muda de assunto. Olha lá o que Jesus responde para ela. Ele lhe disse: Vá, chame seu marido e volte. Estavam falando de água no poço e agora Jesus quer falar com o marido dela. Parece que Jesus muda de assunto, né?
e ela vai dizer: não tenho marido. O que Jesus está dizendo? Ele está expondo o pecado dela, criando uma forma de expor o pecado. Jesus nunca expõe o pecado para vergonhar ninguém, mas nós sabemos que o pecado ele precisa ser exposto. De que forma? Ser exposto para Jesus, quando o pecado ele é exposto diante dos nossos olhos, a gente tem a compreensão da seriedade do que está acontecendo. Quando nós confessamos o nosso pecado, a gente entende quão pecadores nós somos. Por isso a palavra diz que é necessário que a gente confesse o nosso pecado. Confesse a Jesus o nosso pecado. Jesus está direcionando a conversa para uma confissão do pecado dela. Você vê que ela não vai negar. Jesus fala para ela assim: vai, chame seu marido e volte. Aí no 17 ela responde: eu não tenho marido. Ela fala a verdade para Jesus. Diz que não tem. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. Versículo 18: o fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus puxando e falando para ela: olha, realmente, você vive hoje com a pessoa que você está nesse momento não é seu marido. A gente não sabe se ela tinha ficado viúva e algumas vezes era possível, e depois teve relações extraconjugais, também é possível. A gente não sabe exatamente os detalhes desses relacionamentos, mas é claro aqui que ela teve 5 e o que ela tem agora não é seu marido. Jesus está conduzindo a conversa para um arrependimento e confissão de pecados. O que que ela faz? Como nós fazemos? Ao invés dela virar, realmente, eu não tenho marido, o Senhor está correto, me perdoe e confessar o seu pecado e receber do Senhor o perdão e se endireitar diante do Senhor, ela continua tentando se esquivar de Jesus. Versículo 19, disse a mulher, agora é ela que muda de assunto, olha o que que ela diz, Senhor, vejo que é profeta. Opa, tá falando da minha vida, é profeta. Tá contando as coisas que eu vivo, é profeta. Ao invés dela falar, sei que é profeta, e o que o Senhor falou é verdade. E eu sei que isso não é correto. Diante da lei do Senhor, isso não está certo. O que que ela faz? Ela volta para outro assunto. Ela diz: olha, vamos conversar sobre leis, sobre teologia, sobre religiosidade. Deixa meu pecado quieto. Deixa meu pecado ali. Nosso assunto aqui não é o meu pecado. O Senhor é profeta, mas o meu pecado não te interessa. O que que ela vai dizer aqui? Olha lá. Versículo 19. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Por que que ela vem com essa conversa? Primeiro, porque ela não quer ter seu pecado exposto. Segundo, porque a dúvida dela é pertinente, assim, tem base. Lembra que a gente falou que houve a divisão dos reinos? A capital do reino do norte era o quê? Samaria. O que que os samaritanos fizeram? Lembra que para que não ter que ir para o reino do sul adorar em Jerusalém, eles fizeram de Samaria ali no Monte Gerizim, um monte com o nome de Gerizim, o local para adorar. Então quem vivia em Samaria não ia para Jerusalém adorar. Adorava num monte chamado Gerizim. Gerezim, que é trava-língua, Gerezim. Esse era o nome do monte. O que que vai acontecer? Eles vão começar a adorar ali, mas não era ali para adorar. E ela aprendeu dos seus antepassados que eles estavam certos e que adorar em Jerusalém era errado. Os samaritanos se desviaram religiosamente de uma tal forma
que eles só aceitavam os 5 livros de Moisés, que são os 5 primeiros livros da sua Bíblia. A Bíblia que você tem aí na sua mão é uma Bíblia protestante, tá? Essa Bíblia que você tem. O seu Antigo Testamento tem os mesmos livros que os judeus têm, tá? Desde o Gênesis até Malaquias, os mesmos livros que você tem na sua Bíblia, os judeus também têm, ok? O que que vai acontecer aqui? Os samaritanos só tinham os 5 primeiros livros da sua Bíblia. Os livros dos profetas, os salmos, todos os outros eles ignoravam. Todas as tradições eles ignoravam, porque esse aí vem lá da tribo de Judá, são dos judeus, e a gente está fora. Então a pergunta dela tem sentido. Olha só, você é profeta, sabe da minha vida. Então me ensina aqui uma coisa. Aonde nós devemos adorar? Em Jerusalém ou aqui nesse monte que os meus antepassados têm ensinado? Quando ela pensa que Jesus vai vir com uma resposta de teologia, Jesus continua falando do espiritual, olha o que ele vai responder para ela. Versículo 21, Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte e nem em Jerusalém. Nem em lugar nem outro. 22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Não adianta tentar fugir de Jesus. Quando Jesus pega a gente de jeito, não tem como fugir. A gente vai para um lado, a gente vai para o outro, a gente tenta correr e não consegue. Quando Jesus pega a gente, não dá para fugir. Jesus diz: Olha, não é nem no Monte Gerizim e nem em Jerusalém. Não é isso que importa, não é o local que importa. O que importa é como você adora e não aonde você adora. O importante é adorar em espírito e em verdade. O Senhor diz assim: Chegará a hora, de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Senhor está procurando esses adoradores. O que é adorar em verdade? É adorar o verdadeiro Deus. Porque Jesus, ele é a verdade. A gente tem falado que a verdade é uma pessoa. A verdade não é relativa. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Não. A verdade é uma pessoa que nós cremos que a verdade é Jesus Cristo. Então, adorar em verdade é adorar o verdadeiro Deus, adorar ao Senhor Jesus. E o que é adorar em espírito? É adorar de todo o coração e de toda a sua alma. Então, o Senhor procura aqueles que o adorem verdadeiramente, totalmente, em total entrega. Jesus procura por você como um verdadeiro adorador. Independente da onde, do lugar, que seja em espírito e em verdade. Não adianta estar na igreja e estar totalmente desconectado, totalmente desligado. Está aqui e está totalmente desconectado, desligado. Não estou entendendo nada, não tô acompanhando nada, estou só para fazer número. Não é isso. O Senhor busca você e a mim como verdadeiros adoradores, os que o adoram a Deus em espírito e em verdade. O Senhor nos chama a ser assim. O Senhor fala para ela: olha, não importa, não importa a tradição, não importa o que te ensinaram, não importa o que a sua família falou, não importa o que seus avós ensinaram, o que importa é adorar em espírito e em verdade. Não importa se os seus pais não serviam a Cristo, não importa aonde você vive, não importa a vida que você levou, não importa
A cidade, não importa o seu comportamento antes. Se você tinha 5 maridos e agora o que você tem não é seu, não importa. Importa que adore ao Senhor em espírito e em verdade, agora, nesse momento. O que que vai acontecer? Ela vira para Jesus ainda sem entender e fala assim: tá bom, vai ter uma hora que eu sei que o Messias vai chegar e vai nos ensinar. Olha que lindo, os samaritanos, eles também esperavam pelo Messias. Quando ela fala, eu sei que o Messias vai chegar, Jesus agora se revela. É o ponto alto dessa passagem que a gente leu. Versículo 26. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Então, se você está esperando o Messias chegar para te ensinar, eu sou o Messias. Aquilo que você espera já chegou. Aquilo que você aguardava já aconteceu. Ah, eu estou esperando o Senhor fazer. O Senhor já fez. Eu estou esperando, o Senhor me dá uma resposta. Ele já respondeu na cruz. Eu estou esperando que a situação mude. Ele já mudou a situação. Agora é o momento de adorar em espírito e em verdade. É o momento de se posicionar em arrependimento diante do Senhor. Ela vai agir de uma forma tão extraordinária que ela vai sair dali para evangelizar. Ela vai sair dali para dizer o que aconteceu com ela. Ela vai deixar o vaso, o cântaro, o jarro dela ali e vai sair pela cidade fazendo o evangelismo extraordinário. Olha o que diz a palavra, versículo 27. Neste momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos a encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava, onde ele estava. Saíram da cidade e foram para onde ele estava. Ela sai de perto de Jesus, ela deixa o cântaro, deixa o vaso dela ali, até o que era até o momento mais importante, agora já não é mais, que é a água. Ela sai dali, vai para a cidade e começa a dizer: venham, venham ver, venham ver. Eu encontrei, será que ele não é o Cristo? Eu encontrei aquele que me conta tudo. Porque ela sabia que para dizer tudo tinha que ser o Messias. O que que as pessoas vão fazer? Eles vão acompanhar ela, ao versículo 30. Então saíram da cidade e foram onde ele estava. Saíram e foram, estavam sedentos procurando o Messias. Vamos pular aqui para o versículo 34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam. Os campos, eles estão maduros para a colheita. Eu amo essa passagem. Move o meu coração. O que que aconteceu? Provavelmente, quando eles estavam chegando, eles passaram a algum lugar que os campos estavam prontos para colher. Quase prontos. E na conversa, os apóstolos disseram: olha, daqui a uns 4 meses aqui, essa plantação já vai estar pronta para colher. Jesus usa essa conversa que eles disseram e diz assim: olha, vocês não dizem que daqui a um tempo vai estar pronto para a colheita? Eu digo que a hora da colheita é agora. Olha para os campos, eles estão brancos. Eu quero que você imagine Jesus olhando para a cidade e vendo aquele povo vindo com a mulher samaritana. Aquele povo sedento da palavra. Uma mulher que era rejeitada pela sociedade, que vivia em Samaria, que não era aceita por judeus há muito tempo. Uma mulher que teve vários relacionamentos, que sabe-se lá como ela viveu, o que ela viveu. Não importa, ela recebeu e entendeu que Jesus era o Messias. Quando Jesus fala, eu sou o Messias, ela não se contém e quer contar para os outros. E a palavra é tão
certeira, é tão cheia do poder de Deus que as pessoas vêm junto com ela. E o Senhor olha e fala assim: olha, é hora da colheita. As almas estão vindo. É hora de colher as almas. Vamos lá, versículo 36. Aquele que colhe já recebe o seu salário, e o que colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Jesus está dizendo: olha, vocês vão colher o que não semearam. Eu semeei. Quem semeou foi o Senhor. A palavra é dele. É ele que semeou. Mas ele diz: tanto eu quanto você, quanto vocês, nós vamos nos alegrar. Por isso que quando uma alma recebe ao Senhor, nós nos alegramos também. O Senhor se alegra e nós também. Porque nós estamos vivendo a alegria da colheita de almas. 37. Assim é o verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram e usufruíram do trabalho deles. Ele não está falando de terra comum, ele está falando de palavra que foi lançada, de ensinamentos de profetas que foram lançados, da própria palavra do Senhor que foi lançada em terra. Por isso, quando é pregada a palavra, o seu coração é uma terra, a palavra é a semente. Quem planta é o Senhor, nosso coração é uma terra que o Senhor trata e cuida, e que é uma terra fértil, sim, o seu coração. O Senhor tem nos chamado a viver como verdadeiros adoradores que adoram o Senhor Espírito em verdade. A mulher samaritana, eu creio que ela abandonou o pecado. Ela foi uma evangelista em dois tempos. A conversa se estendeu, ela tentou fugir e não conseguiu. Quem encontra com Jesus de verdade não consegue se esquivar. Não resista ao chamado do Senhor. O Senhor tem te chamado a ser um verdadeiro adorador. Eu tenho adorado a outros deuses, eu tenho servido a mim mesmo, eu tenho servido ao meu ego. Não importa. O Senhor expõe o pecado para que ele seja perdoado e confessado. A partir do momento que a gente confessa o nosso pecado, que a gente se arrepende, automaticamente esse pecado é perdoado. E nós nos tornamos adoradores, evangelistas das palavras. Essa é uma passagem extraordinária que o Senhor fala conosco. Eu quero convidar a nós nessa noite a sermos como a mulher samaritana. Não deixar de fugir do Senhor, deixar de correr do Senhor. Você tem corrido? O Senhor tem te chamado para evangelizar? O Senhor te encontrou de uma forma inesperada? O Senhor encontrou um caminho e disse: é necessário passar por este lugar para encontrar com o Anderson, para encontrar com a Fabiana, para encontrar com a Fernanda. É necessário passar nessa cidade para encontrar com a Janaína, para encontrar com a Bianca. É necessário passar nessa cidade para encontrar com a Letícia, com o Márcio, com o Otávio, quem sabe com a pastora Simone, quem sabe com o pastor Nilton, com a Tereza, comigo. É necessário passar nessa cidade para encontrar com a pastora Val, com o Dionis. O Senhor, ele vai passar, ele está passando. Simplesmente se deixe ser contagiado pela conversa que o Senhor tem. O Senhor tem uma forma extraordinária de nos alcançar. Seja pedindo água, dizendo que está cansado, mostrando a humanidade dele. Alguma forma ele chega até nós. Não resista ao Senhor. Não resista. Você que está conosco agora, ou você que vai ouvir depois, apenas confesse o seu pecado. Se arrependa, o Senhor perdoa. Vamos orar? Quero convidar você a orar. Vamos orar? Senhor, nesta noite nós louvamos e agradecemos o teu nome pela tua palavra. O Deus que transforma comportamentos. Uma vida que não condiz com a sua palavra pode ser transformada com o encontro contigo. O Senhor
Ela encontrou a palavra, ela encontrou o Messias. Nós encontramos, fomos encontrados pelo Messias, o verdadeiro Deus. Nos transforma em verdadeiros adoradores nesta noite, Senhor, que te adoram em espírito e em verdade, de coração e de alma, adorando o verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Transforma-nos, Senhor, que a nossa vida não seja mais a mesma. Aquele que te encontra, aquele que é encontrado por ti, não é mais o mesmo. No nome de Jesus, que esta semana, Senhor, seja uma semana de transformação, através da água que vai jorrar em nós, uma água viva que só o Senhor pode dar. Nos transforma em evangelistas, como o Senhor fez com a mulher samaritana, possamos ir contando a todos: eu encontrei Jesus, eu encontrei o Cristo, eu encontrei o Messias. Venham e vejam o Senhor, quem é o Senhor. Nós te louvamos, usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Gente, se tiverem perguntas, vocês coloquem no grupo, pode colocar aqui. A gente não vai estender, porque a gente estendeu 10 minutos além, né? E fica tarde. Quero agradecer a todos que estão aqui. No nome de Jesus, agradecer a diaconisa Fabiana, a Bianca, o Márcio, pastora Rose, Janaína, Letícia, pastora Simone, pastor Nilton, pastora Val, a Fernanda, louvado seja o nome do Senhor, Deus te abençoe, Fernanda, a Ana, o Otávio, glória a Deus, aleluia, o Anderson e a Tereza, Presbítero Jones aqui do meu lado. Gente, Deus abençoe vocês, renove as forças. E lá para quarta-feira à noite ou quinta já vai estar lá no YouTube. Eu quero que você, por favor, quero pedir, compartilhe, faça aquela coisa que a gente precisa fazer. Faça como a mulher samaritana. Hoje você tem outra forma de evangelizar também, que ela não tinha. Não se contenha, ok? Deus abençoe. Fique com Deus. Até segunda.